Bom, então nós vamos para a página 9, aconselhamento. Isso, vamos lá. Página 8, na verdade. Aliás, vou pular aconselhamento, que aconselhamento vocês tiveram com o pastor Farias. Irmã Judete, pode orar para a gente? Pode orar para a gente. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos diante de Ti nessa manhã, Senhor, para pedir ao Senhor que abençoe o nosso dia, que abençoe o nosso pastor, que nos dê entendimento das palavras. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar podendo ter mais conhecimento e sabedoria das tuas palavras, do teu segmento. Gostaria de pedir, Senhor, diante de Ti, que olhar pela comunidade, pelas essas comunidades que estão nessas guerras de facções, olhar pelos aqueles presos que estão nos presídios, Senhor. Ter misericórdia das pessoas que estão nos hospitais. Eu sopro a eles, Senhor, que seja um refrigério para eles. Que nos dê paz, nos dê segurança, que esse dia seja produtivo na sua presença, que o Senhor abençoe cada um que aqui estão, abençoe seus familiares. Obrigada e eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Dom da ajuda. Aconselhamento, né? Nós chegamos a comentar alguma coisa na aula passada. Se vocês tiverem essa matéria também com o pastor Farias, então está assim, já bem esclarecido. Dom da ajuda, que é um dom muito pouco falado, vamos começar aqui pelo Daniel. Lê para a gente, meu irmão, o que significa o dom da ajuda? Definição. O dom da ajuda é a capacidade especial que Deus concede a alguns membros do corpo de Cristo, que os capacita a colocar as suas habilidades a serviço de outros cristãos para que os dons destes se tornem mais eficientes. O dom da ajuda é, como o dom da misericórdia, direcionado a indivíduos. A diferença é que o dom da misericórdia beneficia mais as pessoas marginalizadas, enquanto o dom da ajuda se destina mais a aliviar outros cristãos, muitas vezes líderes, das suas tarefas, para que esses tenham mais tempo para praticar os seus próprios dons. O dom da ajuda não deve ser confundido com o dom do serviço. Serviço beneficia, em primeiro lugar, uma organização. Ajuda beneficia indivíduos. Tarefas prováveis. Aí, em 1 Coríntios 12, 28, vai falar do dom da ajuda como socorro, né? Se a gente ler aquela relação de dons que tem lá em 1 Coríntios 12, 28, vai falar sobre socorro. E é uma característica interessante. Existem determinados dons espirituais em que a pessoa ela precisa de alguém para auxiliar, porque às vezes é um ministério muito abrangente e a pessoa não se limita só a um dom, ela tem às vezes um ministério, né, que ela cuida, e aí quem tem o dom da ajuda vai auxiliar essas pessoas a desenvolver bem o seu ministério, o seu dom espiritual. E aí vem tarefas prováveis. Pode continuar? Pode. Tarefas prováveis. Portaria, secretaria, serviço de telefone, ajuda em mudanças, diminuir cargas e apoiar os líderes.
perigo. Existem algumas pessoas que sofrem de uma perturbação social denominada de síndrome da ajuda. Essas pessoas provavelmente vão preencher o questionário de 60 minutos de forma tal que ajudar apareça como um dom manifesto dele. Mas nesse caso, o resultado será enganador. Por outro lado, às vezes alguns cristãos que desempenham de forma exemplar o dom da ajuda são acusados erroneamente de sofrer da síndrome da ajuda. Em geral, existe o perigo de pessoas com o dom da ajuda exagerarem na sua dedicação aos outros e fazerem com que estes percam sua independência. Se você descobriu que tem esse dom, pergunte a líderes da sua igreja: o que posso fazer por você? Dica para desenvolver. Ajuda pode ser colocada em prática de mais diversas formas: digitar texto, lavar roupa, pintar, organizar arquivos, cuidar de correspondência, redigir discurso, etc. Procure desenvolver suas habilidades naquelas áreas em que sua ajuda é requerida. E preste atenção de que forma líderes sobrecarregados poderiam usar sua ajuda. Pergunta: da realização de que tarefas os líderes da sua igreja poderiam ser aliviados se o dom da ajuda fosse colocado em prática? Uma pergunta interessante, né? Da realização de tarefas, da realização de que tarefas os líderes da sua igreja poderiam ser aliviados se o dom da ajuda fosse colocado em prática. Um exemplo simples aqui do que já aconteceu comigo várias vezes. Algumas vezes eu tive que vir para a igreja muito cedo, bem antes de começar o culto. E aí quando dá a hora do culto, eu estou ainda fazendo um monte de coisa e eu tenho que pegar a Mônica e as crianças em casa para trazer, porque é perigoso, né? Vir à noite, às vezes eles sozinhos. E aí eu peço a alguém: poxa, tem como lá buscar minha esposa, Mônica? Quer dizer, uma ajuda que alivia às vezes quem está sobrecarregado com um monte de tarefa. Esse é um exemplo simples, né? Mas tem tanta coisa na igreja que a gente faz que às vezes a gente se sente sobrecarregado. Poxa, queria alguém para fazer isso aqui para mim. Um exemplo: estão fazendo um almoço agora ali para daqui a pouco, né? Então, o almoço de missões é do Ministério Infantil, se eu não me engano. E às vezes você está ali na cozinha fazendo aquela tarefa e falta algum ingrediente. Aí o irmão que tem o dom da ajuda, ele pode ser acionado: poxa, vai no mercado, compra isso daqui que está faltando. Então, é um dom que vem para aliviar aqueles que estão sobrecarregados. Também, às vezes, pegar irmãos, né, pessoas idosas em casa, né? Lá na igreja, uma vez o pastor precisou que tivesse carro fazer juntaram 10 irmãos lá para pegar as pessoas. E uma vez foi na Cristolândia pegar o pessoal, que eles iam fazer um culto lá, né? Ele dirigiu o culto, que a gente pudesse ir mais cedo acompanhar ele e também se prontificar a levá-los, né? É verdade. Por exemplo, às vezes tem um irmão organizando a vinda do pessoal da Cristolândia para cá, como tantas vezes já tiveram, né? E quando eles veem uma bênção, né, o coral da Cristolândia, eles trazem a palavra, eles cantam louvores, só que tem toda uma estrutura por trás. Você tem que buscar eles na Cristolândia, você tem que preparar um lanche para eles quando chegam aqui, ou uma janta. E aí quem tem o dom da ajuda, você aciona a pessoa, ela vai com prazer: não, deixa comigo, eu vou lá buscar e eu ajudo no lanche. Então é o dom que a pessoa tem. Já tem irmão que se você pedir, ele não vai muito satisfeito, né? Ele já vai botar em princípio, porque não é o dom dele. Não é às vezes que a pessoa tem a má vontade, é porque cada um está mais disponível numa área, né? De acordo com o chamado que Deus deu. O próximo, alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse dom? Não? Então vamos lá. Apóstolo. Carlinhos. Enquanto o Carlinhos está lendo, estou aqui embaixo rapidinho, que estava o rosto do O dom de apostólico é uma capacidade especial que Deus dá a alguns membros do corpo de Cristo, que os habilita, com base na sua autoridade espiritual, a serem reconhecidos de forma voluntária
exemplo de mulheres e homens com a função de apostólico. A tarefa de um apóstolo, em geral, se estende além da igreja local. A sua autoridade não depende do cargo que ocupa no momento. Pessoas com esse dom se destacam por possuir grande sabedoria. Tarefas prováveis: fundação de igrejas, missão transcultural, acessório de igrejas, tarefas além da igreja local, planejamento a longo prazo, perigos. Alguns cristãos com esse dom não têm suficiente equilíbrio espiritual, possuem lacunas na doutrina. Por isso é de suma importância que façam parte de uma comunidade local, não exerçam nenhuma função de liderança. Algumas pessoas não têm simultaneamente o dom da liderança e organizam. Isto pode fazer com que essas pessoas sejam desorganizadas. Cristãos com o dom de apóstolo muitas vezes são incentivados a assumir o papel de gurus, porque não é sadio espiritualmente, nem para eles, nem para as pessoas com as quais trabalham. Quem tem o dom de apóstolo deveria expressar de forma bem clara que ele não tem resposta a todas as perguntas. Ele deveria aceitar conscientemente os seus limites. As pessoas que estão sob a luz dos refletores da atenção pública precisam proteger-se das tentações em 3 áreas: dinheiro, sexo e poder. Só até aí. O dom do apóstolo é interessante porque em algumas denominações tem pessoas com esse título, né? Ah, o apóstolo fulano de tal. Mas em todas as denominações, apesar de muitas vezes não haver o título apóstolo, mas o dom existe. O dom, como a Bíblia fala, é a capacidade que Deus dá a algumas pessoas de cuidar não só de uma igreja, mas de várias. É o pastor de pastores, é aquele que vai dar orientação quando uma igreja está passando por dificuldade, que vai apoiar um trabalho, que vai organizar eventos em várias igrejas, vai ser conselheiro de pastores. Quer dizer, isso daí é o dom de apóstolo. Só que, como ele fala aqui, tem que tomar cuidado para não começar a se achar um guru espiritual, dono de toda a verdade, porque pelo fato dele ter a capacidade de liderar e de ajudar várias igrejas ou vários pastores, não quer dizer que ele seja perfeito. E tomar cuidado, né, nas áreas do dinheiro, sexo e poder. É o que ele fala aqui. Agora, os apóstolos só foram 12, os apóstolos de Jesus. E inclusive no Apocalipse fala que a Nova Jerusalém tem os seus fundamentos o nome dos 12 apóstolos. Quer dizer, foram eles os precursores, os que receberam esse dom primeiramente de Deus. Mas não quer dizer que essa função não exista mais. Existe, é claro que não na mesma proporção dos 12 apóstolos de Jesus, né, que foram a base da igreja, que começaram em tudo. E o próprio apóstolo Paulo ele ia de igreja em igreja, fortalecendo os irmãos, orientando, repreendendo, escrevendo as cartas. Quer dizer, essa função típica, né, que Paulo exercia a função de um apóstolo, que também era missionário e que também tinha o dom do celibato. Porque imagine se Paulo fosse casado, vivia preso, vivia viajando de igreja em igreja. Quer dizer, era uma pessoa que o perfil do ministério dele não dava para que ele se casasse. O último apóstolo foi Paulo, né? No caso hoje, não existe mais apóstolo. Existe um dom, né, espiritual. Essas pessoas que são denominadas igual esse apóstolo Valdomiro. Sim. Não entendi bem a pergunta. Não, porque o último apóstolo na Bíblia foi Paulo, né? Um dos apóstolos que teve contato direto com Jesus, que Jesus chamou, que foi a base da igreja. Então, assim, nós temos na igreja aqui no
caso nosso diácono, né? Isso. Mas apóstolo ainda tem. Na nossa denominação. Em outras geral. denominações. Em outras denominações tem. Aqui na Nova Vida do Mirambi tem o apóstolo Onésimo. Não sei. Agora, na nossa denominação batista tem apóstolo, mas não com o título, mas com a função. Que tem Por o exemplo, dom. oi? Que tem o dom. Que tem o dom. O pastor Vanderlei. Pastor Está Vanderlei. pensando nisso agora. Pastores que são presidentes de associações, Associação Batista Fluminense, né? Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Fluminense, esses pastores que exercem essa função administrativa, que cuidam de associações, de convenções, eles lidam com vários pastores e com várias igrejas. Então, a pessoa tem que ter esse dom, né? Só não tem um título, né? Só não tem um título. O que explicaria, por exemplo, Igreja Católica Apostólica Romana? Eles são mundialmente conhecidos e praticamente o que uma faz, as outras fazem também. Enfim, por exemplo, igrejas batistas. Existem algumas denominações de igrejas batistas e nem todas fazem parte das mesmas convenções e tal. Por que essa... saberia dizer uma palavra melhor, mas por que essa variação? Porque uma faz parte, outra não faz, porque uma é isso, outra é aquilo, por que isso? É porque nas denominações tem vários modelos de liderança. Na nossa denominação, a igreja, quando ela deixa de ser congregação e ela é organizada a igreja, ela passa a ser independente. Ela não recebe mais influência de nenhuma, não é dirigida, digamos assim, governada por ninguém de fora. Ela é soberana e tem o pastor, que é eleito pela Assembleia da Igreja, e acima do pastor está a Assembleia da Igreja, que é a reunião de todos os membros que decidem de forma democrática, né, por votação, os rumos da Igreja. Então, se quiser tirar o pastor, a Assembleia tem esse poder de tirar o pastor. E a Igreja Batista, ela trabalha em cooperação com outras igrejas, com as associações, com as convenções, recebe direcionamento das convenções, né? As convenções, elas organizam atividades de várias igrejas juntas, mas essa igreja, as igrejas que são independentes, elas podem ou não acatar a decisão da convenção. Elas podem ou não aceitar as decisões das associações que existem, né? Como por exemplo a ABG, Associação Batista Gonçalense. Então a igreja tem essa autonomia de decidir se vai acompanhar o que foi decidido pela denominação, né? Pelas convenções, ou se não vai acompanhar, porque a igreja é independente. Agora tem denominações não, que existe uma hierarquia muito clara, né? Tem o apóstolo, tem o bispo, tem os pastores, e o que o apóstolo fala, todas as igrejas têm que obedecer. Mas dentro da linha batista, existe mais de uma variação de batistas? Existe. Então, por que batista não é uma coisa só? Por que essas variações? É dissidência? É o que aconteceu no passado? Qual a explicação? Essa divisão de igrejas batistas, né, aconteceu mais ou menos na década de 70, onde nós tínhamos a Batista tradicional, mas começaram, né, alguns líderes, por não concordarem com alguns posicionamentos, com alguma visão da denominação Batista tradicional, saíram e começaram a surgir outras igrejas batistas. Batista avivada, Batista pentecostal, renovada, né? E de pessoas às vezes que saíram até mesmo da igreja batista, a maioria delas. Né? E aí eles saem da convenção, né? Isso. O pastor Vanderlei tocava muito nessa tese aí. Ele é um batista roxo, né? O pastor Vanderlei. Então ele ficava um pouco chateado, ele falou, as pessoas não querem ficar na convenção, mas deveria tirar o nome de batista, porque às vezes eles seguem alguns segmentos que vai de encontro com a convenção. Então quando a pessoa visita uma igreja e ela faz algumas coisas, tipo até alguns escândalos, ela leva o nome de batista, então a pessoa generaliza. Então ele ficava muito chateado com certas igrejas que saíam da convenção, seguiam um caminho próprio, mas usavam o nome batista. Então qualquer coisa que acontecesse lá de anormal, a
pessoa generalizava. Foi a Igreja Batista. É Batista renovada, achando-se de que. Então ele falava muito nisso, ele ficava muito chateado. Ele disse que a primeira coisa que deveria fazer é tirar o nome Batista. Hoje nós temos duas convenções, a Convenção Batista Brasileira, que é das igrejas tradicionais, e a Convenção Batista Nacional, que é dessas igrejas que saíram, foram desligadas da Convenção Batista Brasileira e que se organizaram numa outra convenção, né, uma outra linha de igrejas batistas, com um pensamento doutrinário diferente, né, com alguns costumes diferentes. Não, na sua visão, isso não tem como unificar, isso é um caminho sem volta. Não tem como, né, porque são visões diferentes. E no caso, assim, como ele falou, que uma pessoa que seguiu um caminho diferente e lá na frente veio a cometer um escândalo e sujou o nome Batista, que as pessoas vão dizer que tudo é Batista, né? Não caberia a essas lideranças processarem esse pastor para forçá-lo a retirar o nome Batista da sua igreja? Então isso não existe. Não tem esse respaldo jurídico, não. Até porque também tem muitas igrejas batistas que saíram da denominação tradicional e que estão fazendo um excelente trabalho, que enaltecem o nome batista, né? Mas como tem também aqueles que denigrem com a sua má conduta. Então é um caminho, né, de duas vias. Eu não sei, por exemplo, se eu quisesse abrir uma igreja, a Igreja Católica Apostólica Gonçalense, a Igreja Católica não permitiria. Se eu quisesse abrir essa igreja com esse nome, Igreja Católica Apostólica Gonçalense, a Igreja Católica, a cúpula, com certeza não ia permitir. Por isso que eu penso, a cúpula da Igreja Batista, quando no caso desse aí, que alguém denigre o nome, não há como se fazer nada? Não se faz nada? Não, eu nunca vi fazerem nada, não. Porque como as igrejas batistas são independentes, não existe uma liderança central que seja responsável por todas elas. Entendeu? Não é como, por exemplo, uma denominação como a Igreja Internacional da Graça de Deus, que tem o R.R. Soares como fundador da igreja. Então tem uma visão muito clara do fundador, daquele que registrou lá o nome Igreja Internacional da Graça de Deus, tem documentos, né? Ele aparece como líder, como fundador da igreja. Então, com base em toda essa documentação existente, né, dele ter criado esse nome e tudo, ele tem respaldo jurídico para correr atrás. Agora, os batistas surgiram em 1700 e alguma coisa. Quer dizer, não tem assim respaldo jurídico nenhum para alguém requerer esse nome para si, né? Nós aqui dessa liderança somos batistas desde lá do início, não tem esse respaldo. Eu ia fazer Agora o próximo tópico é celibato. eu ia comentar algo, acabei. Tem muita gente que sai de denominações, né, tradicionais, como a Assembleia, Metodista, Presbiteriana, Batista, às vezes até por permissão de Deus, e fundam outras igrejas até pela vontade de Deus. Mas eu acredito que esse processo tem que ser algo assim, tranquilo, sem rebeldia, sem confusão, sem briga, sem divisão, algo que vem realmente de Deus. E tem muita gente que sai e que funda outra igreja por motivos errados, né? Por motivos egoístas, por rebeldia, por insubmissão. E aí a gente tem aí às vezes um mar de igrejas evangélicas, onde algumas estão fora da direção de Deus, né? Onde a liderança não está exercendo aquele ministério ali pela vontade de Deus, e algumas que sim que estão. Então a gente não tem como saber, né? E entregar nas mãos de Deus e saber que Ele está no controle e conhece o coração de cada um. Agora, como o apóstolo Paulo falou, né? Não importa como o evangelho seja pregado, se por contenda, se por inveja, se por ganância, o importante é que seja anunciado. Então, se alguém está pregando o evangelho porque brigou com
líder da sua igreja, né, houve uma contenda e abriu a sua igreja, não, vou abrir uma igreja para mim que eu não quero mais me submeter à liderança de ninguém. Se ele está fazendo aquilo por contenda, quer dizer, o Evangelho está sendo anunciado, depois ele vai prestar conta a Deus. Mas é permissão de Deus que, mesmo através daquele rebelde, a palavra de Deus esteja sendo anunciada. E aí depois cada um dará conta de si mesmo. Né? Então a gente tem aí hoje uma diversificação de igrejas evangélicas, né? Uma variedade de igrejas evangélicas, onde você às vezes não sabe nem onde você está pisando. Às vezes você vai numa igreja evangélica que parece mais uma seita do que uma igreja. Às vezes você vai numa igreja evangélica onde aquela liderança está completamente fora da direção de Deus. Então a gente tem que ter esse discernimento, essa visão espiritual de analisar, né, e saber diferenciar as igrejas para não cair, às vezes, numa armadilha. Mas a gente que já tem uma certa maturidade, isso daí a gente identifica com facilidade, né? A gente sabe quando uma pessoa está na direção de Deus ou não. Agora, uma pessoa que está uma nova convertida, né? Quantos aí, às vezes, que com o coração aberto para receber a palavra de Deus, querendo se firmar numa igreja e cai na mão de um pilantra, né? Ou de uma pilantra também, e é manipulado por aquela pessoa, né? Até ele se ligar que aquela igreja ali, que aquele líder, ele é alguém que está se aproveitando da boa fé dele ou da inocência dele, quer dizer, o estrago já está feito, né? Muita gente aí decepcionada com liderança, com igreja, que não quer nem saber de igreja evangélica, porque caiu na mão dessas pessoas. E às vezes segue o errado, né? Tipo assim, o membro, ele está certo, ele está seguindo o que o líder, né, está orientando. Agora, pastor, você acha que essa igreja se mantém de pé por muito tempo? Olha, não, porque com o tempo as pessoas vão percebendo, né, o que está por trás, né? Quando as pessoas se aproximam e começam a ter um pouco mais de maturidade, eles começam a ver que a coisa está errada. Só que tem muitos desses líderes, eu conheço um, por exemplo, que ele aplicou o golpe lá na Paraíba, fez aquele movimento e tal, quando ele ficou queimado lá, ele veio para o sul. Então tem gente que vive assim, né? Eles vão para uma determinada igreja e conseguem os seus objetivos, enganam, e quando está queimado, ele vai para uma outra denominação, para uma outra igreja onde pessoas não conhecem ele, ou ela, eles vão assim, enganando, vão fazendo esse estrago, infelizmente, no reino de Deus. Mas a Bíblia fala, né, que nos últimos dias Deus enviaria os seus anjos e tiraria do seu reino tudo que comete pecado e causa escândalo. Então, no reino de Deus tem gente cometendo pecado e escândalo, mas que nos últimos dias, né, no dia do julgamento, receberiam a recompensa pelos seus erros. Seriam retirados, né? Será retirado do reino de Deus tudo que comete pecado e que causa escândalo. Então, não só as lideranças, mas os adoradores que se tornaram artistas gospel também exercem uma certa liderança em cima de um público, né, de fiéis, de seguidores, que se tornaram fãs. Na verdade, tem até louvores que enaltecem mais o homem e não enaltecem a Deus. Na verdade, todo louvor, toda adoração é devida a Deus. Às vezes você vê louvores que falam de ego, do próprio homem, valorizando mais a figura do homem. Então, assim, até na hora dos levitas, do pessoal da igreja louvar, eles têm que estar atentos ao que eles estão louvando, porque pode estar louvando e enaltecendo o homem, não a Deus. E tem muita letra também que é equivocada, né, teologicamente errada. Tem igrejas que estão agora colocando músicas seculares dentro do culto. Eu vi no YouTube o pessoal dentro da igreja cantando É o Amor do Zezé de Camargo e Luciano, como se fosse uma música gospel. Nunca foi. Nunca foi. E assim, eu só dei esse exemplo que eu lembrei agora, acho que tem outros que eu também ouvi. Sem mencionar também que já tem artistas que se dizem gospel, eles fazem mais exigência do que os cantores seculares. É tanto água de coco, camarim,
virou comércio, nunca foi, aí nunca era tecido. E o apóstolo Paulo ele advertiu isso no passado, ele falou: quando eu sair do meio de vós, aparecerão lobos que não pouparão o rebanho. Ele diz, naquela época já, bastava o apóstolo Paulo se afastar um pouco de alguma igreja que já apareciam os lobos. Pastor, eu lembrei, assim, nessa época de carnaval, alguns anos atrás, aquela igreja Lagoinha de Charitas fez baile carnaval gospel. E publicou isso no Face, eu menti mais nos caras. Tá maluco, rapaz? Que é isso? Que negócio de baile carnaval gospel é esse? Tem igreja aqui. Não sei se tem. Aquela de Fernanda Brum, ela está no Rio lá, bloco gospel. Tem gente que apoia, né? Cada um tem, né? Outra coisa, por exemplo. Só que essa questão aí do carnaval tem dois lados, né? Pode ter o lado do desvio doutrinário, mas pode ter aquele lado também que o apóstolo Paulo fala: fiz-me fracos para ganhar os fracos. Porque eu já ouvi falar de blocos de carnaval evangélico, que não é um bloco de carnaval. São pessoas que se infiltram no meio da festa do carnaval com músicas evangélicas, com tenda de oração, e muita gente ali no meio daquela confusão é evangelizada, inclusive gente que cai endemoniada. Mas aí, pastor, o se infiltrar, eu não sei se é perigoso demais, porque se você não estiver firme, você cai na tentação. Não pode ser. Você está lá, xingou, sambando. Não, mas isso aí é como você está falando. Mas é o que você está falando. Quando a pessoa tem a humildade, a seriedade de saber que vai fazer diferença, porque mas é perigoso. É perigoso. É uma linha muito. Porque olha só, tem pessoas, eu conheço igrejas. E também tem que ver se não vai escarnecer, né? Tem um pessoal de fora vai falar. Eu conheço igreja que vai para o sambódromo e ganha muita vida, porque ali tem muita gente desviada que estão participando do carnaval, que já estiveram louvando dentro de igreja, né? Olha, anos atrás. Agora, eu não vou citar nome, mas tem pessoas lá da onde eu era que foram para o carnaval de Rio do Ouro e parecia mais que eram do mundão. Folião. Aqui, quem teve a oportunidade de ir a Piratininga anos atrás, na época de carnaval, uma igreja, não me recordo aonde, mas é uma igreja lá, local de Piratininga. Eles montavam um palco no meio ali da avenida principal da praia, assim, e ali todos os dias de carnaval tinham shows, louvores, pregação, era muito legal. Acabou. Não sei porquê, mas acabou. E assim, na Orla de Piratininga nunca teve desfile de carnaval, não teve. Mas era um local que as pessoas iam, quem não gostava muito dessa confusão de carnaval, normalmente vai para lá, ia para lá, para passar o feriado, assim, na praia, com a família e tal. Um ou outro liga o som do carro, bota lá uma música, um quiosque, mas eles montavam uma estrutura da igreja, que eu não me recordo qual era, e aí muitas pessoas naquele evento, naquela situação, iam para lá participar. Aí eu acho legal. Mas o que é perigoso, que eu acho, é você estar no meio, é meio perigoso. Porque, por exemplo, eu faço musculação, academia que eu malho, eu não conheço, nunca ouvi dizer que existisse. Se existe, eu não conheço. Academia evangélica. Até gostaria que existisse. Que me incomoda demais. Não conheço. Porque me incomoda demais, eu estou lá malhando e fica aquelas caixas de som alta e com aquelas músicas enjoadas. Aquilo me revolta. Eu tenho hora de eu chegar e falar assim, pô, baixa essa música, bota outra, não bota, não, aí, entendeu? É perigoso mesmo. Agora eu parei, quando eu malhava eu ia bem cedo, porque ali estavam as pessoas que realmente queriam malhar por causa da saúde. Mas se você for 5 horas, 6, é aquelas mulheres querendo desaparecer, aquele bombado, né? Então, você tem que estar lá muito focado, porque senão aquele troço fica na tua cabeça. Você sai de lá. Eu fui fazer spinning e fica aquele negócio, lá de cachorro, vai. Troço na minha cabeça, pastor. O que troço de lado? A música é chiclete, né? Fui fazer spinning, a professora botou o troço lá, fiquei
coisa chata. Mas é o que eu falo, você quer ser diferente num mundo que não quer. O mundo hoje acha que nós somos loucos. Entendeu? Que a gente quer ser diferente. Aí eu acho perigoso essa situação de quando você vai lá e cria uma coisa dessa, igual eu falei da Lagoinha. Cantores evangélicos que estão cobrando, isso é normal, cobrar cachê das igrejas. Aí o que as igrejas fazem? Cobram ingresso para quem quiser ir lá assistir o cantor gospel. E as igrejas pretas que eu cansei de falar, tá mais igual uma boate, igual uma balada. O que está mudando? A gente que está mudando ou eles que estão mudando a gente? A gente está mudando o mundo ou o mundo está mudando a gente? É perigoso. Então eu fico muito preocupado com isso. No retiro de carnaval, o pessoal estava botando música evangélica num ritmo de samba. Várias pessoas sambando. Aí já começa o desvio, entendeu? No ritmo de samba. As pessoas sambando. As coisas são de um jeito, as pessoas querem adaptar. Para que adaptar? Meu pai ficou apavorado. Porque as pessoas. Vai fazer gambiarra, né? Cada pessoa não tem um discernimento que é estranho, né? Então, isso está indo na vida O das Paulo igrejas. fala, né? Se você for escandalizar em alguma ação, melhor não fazer. Eu uma vez estava vindo ao canto, numa época de carnaval, eu estava na semana de carnaval, vinha até do seminário. Ali na Avenida Maricá tinha uma padaria, tem ainda de esquina com sinal, quando você entra para ir para o Guanabara, né? Tem uma padaria de esquina. Aí eu estou vindo assim uma sexta-feira e estou vendo aquele batuque de carnaval. E todo mundo, o pessoal na padaria bebendo cerveja e na porta olhando, mas com um olho meio arregalado, meio, né, admirado. Aí eu estou ouvindo aquele barulho, estou ouvindo e falei assim, é algum bloco carnaval. Mas o que me chamou a atenção é que o pessoal do mundão com a bebida na mão e olhando meio escandalizado para aquele movimento. Quando eu cheguei era uma igreja, um surdo. Aí tinha um que comentou, nunca vi igreja com bloco de carnaval cantando samba. Aí, quer dizer, para a pessoa que não entende, ela fica, né, confusa. Então, generaliza. Entendeu? Eles estavam ensaiando um bloco de carnaval, a igreja. E o pessoal do bar tudo escandalizado. Então é meio complicado, né? Aí meu pai até foi perguntar, né, pastor, mas por que isso? Música? Aí trouxeram que acho que é a África, né? As pessoas louvam dançando. Meu pai, dançar é uma coisa, sambar é outra. Não é errado você dançar se não for uma dança sensual, se não for uma coisa que provoque, não uma dança tranquila. O pessoal puxa muita coisa do mundo para dentro da igreja. Esse dia eu estava comentando com a pessoa, falei, é estranho que nós sempre trazemos algo do mundo para a igreja. É louvor, um vestimento, mas o mundano ele não traz nada da igreja para ele. Pastor, aquela música do Roberto Carlos, Jesus Cristo, eu estou aqui. Ela é uma música secular que fala de Jesus Cristo, mas ela não tem nenhuma, assim, vou dizer, inspiração divina. Não tem. Eu não conheço a letra toda dessa música não, mas acho que tem algumas partes da música que a letra é meio estranha, não tem? Teria que analisar, agora de cabeça não lembro. Tem uma música também da Legião Urbana, que agora estou me esquecendo, mas também tem igreja que está trazendo essa música para dentro das igrejas, da Legião Urbana. Deve ser. Ainda se eu falasse a língua dos Isso! Isso aí é uma letra é um poema de Camões, e tem o Salmo 139, né? Que ela é baseada no Salmo. O Salmo 139. Mas novamente, foi feito. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Não 1 Coríntios 13. Aliás, 1 Coríntios 13. Ainda se eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, ele juntou com o poema e fez a música. Mas assim, era um cara do mundo homossexual e a igreja que estão levando essa música para dentro da igreja. Na minha opinião, tem tantos louvores bonitos aí, levar uma música dessa, né? Não tem nada a ver. Mas, já que vocês estão falando nesse assunto, tem uma música do Jota Quest que fala assim: quero um amor maior. Eu sempre
música, sempre analisei não. Meu lar não é cristão, então eu sempre ouvi muitas músicas, né? Inclusive eu gosto de algumas seculares. Então, quando eu cheguei mais perto, assim, da minha maturidade cristã, eu passei a analisar a letra dessa música. E na minha interpretação, ele está falando de um amor eros, né? Entre um homem e uma mulher. Só que para mim, o amor que ele está desejando ali, que ele está cantando, ele pode não saber, mas é o amor de Jesus. Porque o amor de Jesus é maior do que tudo. O que ele fala, que é um amor maior do que eu, amor de dentro para fora, amor que eu desconheço. Então, para mim, aquela música, na minha interpretação, ele estava falando de Jesus, mesmo que ele não saiba, mesmo que... Na ignorância dele, almeja conhecer um amor maior, ele falou, né? Sim. Mas tipo essa legião urbana, né? Ele fala, ainda se eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Olha, eu entendo o que ela está falando, entendo, tudo bem. Ainda que a pessoa não tenha se manifestado publicamente, como diz lá em Mateus, tem que confessar Jesus perante os homens, ainda que ele não tenha tomado essa atitude. Mas a postura dele não é mundana. Na ignorância dele, ele almeja algo maior, mas a postura é mundana. Então, assim, por ele desconhecer a palavra, talvez ele ainda não consiga realizar aquilo que no seu íntimo. Muitas das vezes quem canta a música não é quem fez a letra, quem compôs. Então também tem essa situação. Às vezes o cara é só um intérprete. Então a gente está falando de um intérprete, que é a pessoa que cantou, mas a gente não sabe quem compôs realmente aquilo que estava no coração dela. É muito complicado falar sobre isso. Mas assim, o que eu falo, essa época de carnaval, a gente tem que orar muito, ficar todo mundo vigiando em espírito de oração, orando, porque vem coisa pesada. Toda época de carnaval vem. Essa semana, né, Sérgio? Foi uma semana assim abençoada, sexta-feira, foi sexta, quinta. Meu filho bateu com o carro, mas falei para ele, meu filho, foi um livramento, porque não aconteceu nada com você. Você e minha nora estão bem. Então isso é um livramento do Senhor, né? E de madrugada a casa da minha sogra foi assaltada. E Deus foi tão misericordioso que não foram no quarto dela. Deus não permitiu que fosse. Eu assim, desde a época que eu era no mundo, eu sempre ouvia falar que essa época de carnaval o bicho está solto. Está solto o tempo todo, né? Sexta-feira, dizem que é o dia dele. Mas assim, ficar esperto. O avô da minha nora faleceu. Então assim, eu falei pra ele, a gente tem que ver o lado bom, né? Falei pra Sérgio, o lado bom assim, Deus livrou meu sogro e minha sogra, que eles poderiam ter ido, ter feito, né, alguma coisa ruim com eles. Eu falei, ele livramento do meu filho. Então, assim, Deus sabe de todas as coisas, a gente não sabe o propósito do Senhor, né? Eu acho assim, o diabo ele age quando dá lugar a ele. Então a Bíblia diz, não deixe lugar ao diabo. Normalmente, as pessoas dão muita legalidade. Normalmente, né, o mundo, como a Bíblia diz, jaz no maligno. As pessoas no seu dia a dia já estão na mão do diabo. Só que no carnaval, eu acho que intensifica-se, né, as atuações demoníacas, porque as pessoas estão mais abertas para o pecado, dão mais legalidade. Então, muito assassinato, muito roubo, tudo que não as presta. Pessoas bebem, as pessoas usam drogas, as pessoas se prostituem, as pessoas vão sensualizar. É a época de tudo liberado. Então, muito perigoso. Por exemplo, no local de trabalho, eu tenho 2 locais de trabalho. Trabalho no escritório de advocacia e numa construtora. A minha chefa no escritório de advocacia, eu suspeito que ela seja espírita, alguma coisa assim. Porque certa vez ela fez uma postagem dizendo que ela achava Iemanjá uma entidade muito mais interessante do que Jesus Cristo. Ela fez essa postagem infeliz, dizendo que se fosse comparar, que para ela Iemanjá era uma entidade muito superior e mais interessante que Jesus Cristo.
que ela defendia aquela coisa do Fábio Porchat ter feito aquele final daquela programa de fim de ano, sabe? Enfim, então eu tenho suspeita, ela nunca falou que ela é, mas pelas postagens dela no Facebook, infelizes, diga-se de passagem, eu acho que ela deve ter alguma coisa nesse sentido aí. Mas, por exemplo, profissionalmente falando, ela é muito correta, muito justa. Do lado que das crenças dela é coisa pessoal dela. Então, já onde eu trabalho como corretor de imóveis, a esposa do nosso gerente, que também é nossa gerente, ela é macumbeira, vamos dizer assim, macumbeira, se você é candomblessista, não sei o que é, porque ela inclusive posta fotos no Facebook dela no centro. Posta, assim, antigamente as pessoas escondiam, hoje ninguém esconde não, está todo mundo como se fosse legal. Todo mundo hoje posta que é homossexual, normal, antigamente as pessoas escondiam. Mas ela de vez em quando aparece com umas comidinhas, uns bolos, uns negócios lá, e todo mundo come, eu não como. Ontem mesmo ela levou bolo, doce, Coca-Cola, eu com a fome, rapaz. Eu olhava aquilo ali, vou não. Aí o pessoal, vai lá. Vou não. Quer dizer, eu não sei de onde vem, ou talvez saiba. Eu não sou obrigado a comer e beber aquelas coisas. Não é que eu tenha medo. Para que eu vou comer um troço que passou a noite toda lá no terreiro lá? Pessoal, para que eu vou comer isso? Eu sei que a gente pode consagrar o Senhor, eu sei de tudo isso. Mas se eu posso evitar, então o que eu quero dizer dentro daquilo que eu posso, eu tento evitar. Como essa época de carnaval, tem muito evangélico que vai ligar a televisão da Globo de madrugada e vai ver escola de samba. Vai ver, pensa. Esse ano acho que não tem. Esse ano não tem, não. Esse ano não tem. Graças a Deus. Ele vai ver o ano passado. Mas vai ver. Não tem jeito. Ou seja, Metade do ano. Oi? Assim, ruim. mas talvez nem tenha mais, já tem um Não, papo aí. o Eduardo Paz cancelou. Enfim, tomara que cancele. Mas o que eu falo, as nossas posições, as nossas condutas dizem muito aquilo que nós somos. A gente pensa que porque está fazendo uma coisa escondidinho, que ninguém está vendo, Deus está vendo, que é o principal, Deus está vendo. Então eu estou falando de mim, porque eu sei que eu fiz coisas erradas no passado. Tem cristão que vê a Fazenda, Big Brother, na tosse. Eu fiz coisas erradas no passado e eu quero hoje, com todas as forças, ser uma pessoa melhor. Sei que vou errar, sei que vou falhar, mas continuo tentando, não desisto de tentar. Quero mudança. E eu sei que nessa época de carnaval é a época das pessoas vigiarem, porque o diabo vem com força. O diabo sabe a fraqueza, o diabo sabe tudo, o diabo vigia a gente desde quando a gente nasceu. O diabo está vigiando. Então, é prestar atenção, é orar e mais do que nunca entregar na mão de Deus, porque sem Ele a gente não vai muito longe, não. Então vamos lá. Faltou celibato, né? Irmã Judete, lê esses 2 primeiros parágrafos. Celibato. Definição. O dom celibato é a capacidade especial que Deus concede a alguns membros do corpo de Cristo, que os capacita e permanecem solteiros e felizes, sem ter tentações demasiadamente fortes na área sexual. Explicação. O dom do missionário e o dom do celibato são os únicos dons que só têm sentido se estiverem acompanhados de outros dons. Quem tem o dom do celibato poderá exercer melhor os seus outros dons. Pessoas com esses dons são mais felizes solteiras do que seriam se fossem casadas. A gente não vai ler tudo, mas só assim para a gente refletir, às vezes a pessoa tem dificuldade de se relacionar. E aí ela permanece solteira, não porque tem o dom, mas porque existe alguma dificuldade de relacionamento com o sexo oposto. Então, não é o caso do dom
do celibato. O dom do celibato realmente é uma capacitação especial que vem de Deus para que a pessoa possa desenvolver melhor os seus outros talentos. Por exemplo, ele vai falar aqui sobre John Stott, o professor da cristandade. Todo mundo já ouviu falar nesse homem, né, nesse teólogo. Esse teólogo inglês pôde se concentrar de forma exclusiva no seu ministério sem grandes renúncias, o que já não seria possível para cristãos casados. Enquanto outros cristãos gastam bastante tempo para se dedicar ao seu cônjuge ou seus familiares, John Stott já preparou mais um congresso, escreveu mais um livro ou viajou para outro país. Hoje em dia, existe tanto material publicado por ele que algumas livrarias cristãs não têm, algumas livrarias cristãs têm uma prateleira inteira com literatura de John Stott. Na verdade, eu nunca ouvi falar dele. Também não. Tem muito livro bom dele escrito. Conhecido. Então, esse é o dom do celibato. Conhecimento. Irmã Rosemary. Tarefas provadas? Não, definição, dom do conhecimento. 13. O dom do conhecimento é a capacidade especial que Deus concede a alguns membros do corpo de Cristo, que os capacita a descobrir, comentar, analisar e formular informações e ideias que são importantes para o bem-estar e o crescimento da igreja. Continua? Alguns cristãos denominam com a palavra de conhecimento e um dom diferente do descrito aqui. Entende por conhecimento uma visão sobrenatural de determinada situação. No teste de dons, esse fenômeno faz parte do dom da profecia, o que caracteriza pessoas com o dom do conhecimento e o fato de elas virem com ideias novas que são importantes para a igreja. Note que 66% dos cristãos com o dom do conhecimento têm também o dom espiritual, o ensino. É uma combinação de dons extremamente útil. Isso, então, dom do conhecimento é aquela pessoa que ela vai pesquisar, ela vai estudar, ela vai buscar informações que a maioria dos cristãos não tem ou passam superficialmente por elas. São pessoas que gostam muito de estudar, de ler. E ele cita aqui o exemplo de Martinho Lutero, o reformador. E ele diz aqui que Martinho Lutero traduziu o Novo Testamento em 3 meses. Até o dia da sua morte, ele continuamente revisava essa tradução, sempre procurando uma formulação mais adequada. Aí ele diz aqui, para descrever de forma exata os sacrifícios ordenados em Levítico 3 e para encontrar os nomes exatos das entranhas das cabras e bois, ele foi repetidas vezes ao matadouro para conversar com o açougueiro. Então, é aquela pessoa que vai nos mínimos detalhes, né? Onde a maioria passa desapercebido. Esse é o dom do conhecimento. E agora, o próximo dom, contribuição. Contribuição. O dom de contribuição é a capacidade especial que Deus concede a alguns membros do corpo de Cristo, que os capacita a contribuir com seus bens materiais para o reino de Deus com alegria, generosidade, outro termo, repartir. Em algumas traduções não fala contribuir, fala repartir. Né? Naquela lista lá daqueles 3 textos, né, que nós lemos, Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 6. Continua? Isso. Explicação. Para dar o dízimo com regularidade não se requer um dom especial, basta pôr em prática a correspondente função universal dos cristãos. Mas existem pessoas que, com boa vontade, colocam uma parte consideravelmente maior do que o seu dinheiro à disposição do reino de Deus. Atenção! Não confundir o dom de contribuição com o dom de estilo de vida simples. Apesar de 2 dons, frequentemente aparece junto na combinação de dons de uma pessoa. Certo. Só até aqui.
só um perigo que eu queria citar, que ele diz assim, ó, alguns cristãos com esse dom têm a tendência de dar dinheiro sem objetivo definido, simplesmente porque têm a alegria de dar. Um pouco de planejamento poderia trazer melhores resultados no uso do dom. Então, alguns cristãos com esse dom se iludem porque acham que, além de dar, não precisam fazer mais nada. E é bom que a pessoa que tem o dom da contribuição, que gosta de investir boa parte dos seus recursos, principalmente quem é rico, quem tem dinheiro, né, saiba para onde está sendo direcionado esse dinheiro, para ser aproveitado da melhor maneira possível e para não cair na mão daqueles que simplesmente vão se aproveitar do dom da pessoa para levar vantagem. Cura, eu acho que é um dom que nós já até comentamos aqui na aula algumas vezes, não precisa gente mencionar. Milagres que não tem a ver um pouco com a cura, mas está mais ligado a questões sobrenaturais, vamos dizer assim, algo que desafia as leis da natureza, como ressuscitar um morto, como eu já ouvi relato de pessoas que foram orar por alguém, isso daí tem a ver com o dom da cura, que a pessoa tinha um caroço, por exemplo, e depois da oração o caroço sumiu. Então tem a ver com cura, mas tem a ver também com milagre, uma maravilha, né? Pessoas que, por exemplo, têm a mão, como foi o caso que Jesus curou, aquele homem da mão mirrada. Jesus falou e a mão dele voltou ao normal. Pessoas que nasceram sem o olho e que o olho, Deus criou o olho da pessoa de novo, né? Através da cura, a pessoa, aquele olho que não existia, passou a existir. Então isso daí não é só cura, é milagre também. Milagre tem a ver mais com isso, né? Discernimento de espíritos. Rodrigo? Da cura então pula, né? Isso, cura e milagres. Definição. O dom de discernimento do Espírito é a capacidade especial que Deus concede a alguns membros do corpo de Cristo. Deus capacita a discernir com segurança se um determinado comportamento que supostamente vem de Deus, na verdade tem origem divina, humana ou diabólica. Explicação. Esse dom faz parte da provisão divina para proteger cristãos de enganos. Pode se manifestar em alguns cristãos a nível natural, dando-lhes a capacidade de discernir a verdade e o erro. Em outros cristãos se manifesta a nível sobrenatural, capacitando-os a ter uma visão das raízes da verdade ou do engano. Um exemplo clássico na Bíblia é Ananias e Safira, né? Pareciam que estavam fazendo algo de bom pela igreja, trouxeram uma oferta grande e, ao olhar de alguns, eles deveriam ser louvados por aquela generosidade, mas na verdade estavam mentindo e morreram. Como um exemplo punido com a morte, já no início da igreja, para que as pessoas tivessem temor ao querer enganar, né? E o apóstolo Pedro, que tinha esse dom de discernimento, fala: não mentiste aos homens, mas ao Espírito Santo. E aí ele e a mulher caem mortos ali por causa daquele engano, né? Dom de discernimento de espírito. Ensino também é algo que a gente já conhece bastante. Evangelismo, nós falamos que a obrigação de todo cristão é falar de Jesus, compartilhar da sua fé, mas pessoas com o dom do evangelismo vão fazer isso com muito mais facilidade e ao longo da sua vida vão ganhar muito mais pessoas para Jesus. Porque Jesus, ele falou a respeito de 2 ides, né? Ele disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, mas ele também falou: ide por todo mundo e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem tem o dom do ensino e da profecia vai se concentrar muito nesse ir de fazer discípulos, vai ensinar, vai doutrinar, vai fortalecer na fé aqueles que já se converteram. E quem tem o dom do evangelismo, missionário, vai se concentrar no id e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tem uma divisão aí de forças, né? Alguns Deus coloca mais para evangelizar,
outros Deus coloca mais para discipular, de maneira que a vontade de Deus é completa, não na vida de um cristão, mas de todos, né? Esse é o dom do evangelismo. A gente está adiantando, depois vocês podem ler com calma, né? Para a gente conseguir concluir. E o dom da fé, esse daqui vale a pena a gente dar uma lida, porque já é um pouco mais complicado. Quem que leu agora por último? Foi você, né? O dom da fé é a capacidade especial que Deus concede a alguns membros do corpo de Cristo. Os capacita a discernir com grande confiança a vontade de Deus para o desenvolvimento do trabalho futuro. Enquanto cada cristão tem a tarefa de confiar em Jesus, em todas as questões e situações, Deus deu a alguns o dom especial da fé. Eles têm no mais real sentido da palavra, a fé que remove montanhas. Mesmo diante de grandes riscos, eles não vacilam quando estão convencidos que um determinado projeto é da vontade de Deus. Pessoas com esse dom muitas vezes são visionários que introduzem um novo sistema. Nesse caso aqui, né, pessoas com o dom da fé precisam ter a consciência, o que a Bíblia fala, né, que cada um não pense de si, lá em Romanos 12, mais do que convém, mas segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então Deus deu a todo mundo a fé, uma medida de fé, só que tem uns que têm uma medida muito maior do que outros. E essas pessoas são os visionários, aqueles que conseguem o impossível, que vão alcançar sonhos e projetos que para outras pessoas parecem irreais, inalcançáveis, né? Esses são os que têm o dom da fé. E aí acontece muitas vezes um conflito na igreja, né? Irmãos que querem realizar um determinado projeto, que têm o dom da fé, que mesmo contrário a todas as expectativas acham que vão dar certo, e outros que puxam para trás. Não, você está louco, a gente não vai conseguir nunca fazer isso, a nossa igreja nunca vai conseguir realizar esse projeto. E a gente tem que saber, né, equilibrar essas visões aí para conseguir alcançar às vezes um sonho alto que Deus tem para uma determinada igreja, para um determinado ministério. Línguas e interpretação de línguas, vamos ler também? Irmão Sérgio, línguas. O dom de línguas é a capacidade especial que Deus concede a alguns membros do corpo de Cristo, que os capacita a falar com Deus em uma língua que não aprenderam ou a receber uma mensagem de Deus e transmitir essa mensagem para a igreja por meio de uma expressão dada pelo Espírito, em uma língua que não aprenderam. Outros termos: glossolalia, oração em línguas. Esse dom aparece em duas variantes, como língua pessoal para oração e como falar em línguas em público. A segunda variante, segundo indicação da Bíblia, em 1 Coríntios 14, 27 e 28, só deve ser praticada quando também for feita a interpretação. Atenção! No teste dos dons, o dom de línguas é tratado como qualquer outro dom. Cristãos que oram em línguas de vez em quando provavelmente não acharão línguas entre seus dons manifestos. Esse dom só vai aparecer na área dos dons manifestos quando tiver uma participação significativa na sua vida espiritual. Em relação a línguas, nós precisamos muito saber o momento de cada igreja. Por exemplo, na igreja primitiva, porque todo mundo falava em línguas? Por que naquele primeiro momento da igreja primitiva, todos os cristãos receberam esse dom? Porque havia a festa do Pentecostes. Pessoas de todas as partes do mundo reunidas em Jerusalém que falavam outras línguas. Então, era necessário que a igreja, naquele primeiro momento, que toda a igreja falasse em línguas para alcançar aquela multidão que estava ali. Como mesmo é relatado no livro de Atos, né? Que as pessoas se admiravam porque ouviam aqueles homens e mulheres falando na sua língua nativa. Quer dizer, eram judeus, mas que haviam nascido em outros países e que falavam melhor a sua língua nativa do que o próprio hebraico, ou alguns que nem o hebraico falavam.
nem o aramaico, nem o grego, porque tinham nascido em outras regiões. E como nós estudamos na matéria do Novo Testamento, existiam cerca de 4 milhões de judeus no mundo. Só que na Palestina só haviam 700 mil judeus, o restante estavam espalhados. Então, naquele momento histórico, era necessário que na igreja primitiva todos os cristãos falassem em línguas, mas não quer dizer que hoje seja assim. Esse dom de línguas não é necessário mais numa grande proporção como foi naquele momento da história. E o que a gente vê hoje em algumas igrejas é uma visão equivocada desse dom aqui, aonde se faz uma pressão para que o cristão ele receba esse dom aqui de qualquer maneira. Só que não é isso que a Bíblia diz. Quer ver? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Coríntios, deixa eu ver aqui, eu acho que é o 12. Fala muito claramente sobre o dom de línguas. 1 Coríntios 12. Na verdade, 1 Coríntios 12, o finalzinho. Versículo 27. Olha o que a Bíblia fala, dá uma visão bem clara dos dons espirituais, né? Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E Deus colocou alguns na igreja, primeiramente como apóstolos. Ele faz aqui tipo um grau de importância de alguns dons, uns mais, outros menos, né? O que é mais útil para a igreja? Apóstolo, que é aquele que cuida de diversas igrejas ao mesmo tempo. 12, 28, 27 e 28. Aí ele diz, em segundo lugar, profetas. O profeta é aquele que traz a mensagem, é aquele que fala para a igreja, que recebe de Deus uma visão de texto bíblico e transmite a palavra para a igreja. Depois mestres, depois milagres, depois dom de curar, ajuda, governo, diversidade de línguas. Vocês podem ver que língua está lá no final. E por que língua está no final? Porque a Bíblia diz que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. E esse dom só é útil para a igreja quando há interpretação. E a Bíblia diz, se você está falando em línguas em voz alta na igreja, que haja intérprete, ou se não houver intérprete, que você se cale. Mas nós vimos no início que o fato de uma pessoa não ter um dom espiritual não significa maturidade, e nem que ela vai usar esse dom corretamente. Às vezes ela vai usar o dom de forma errada. Por exemplo, o pastor, o líder, ele pode pegar o seu dom espiritual e pela inexperiência, ou até mesmo por um desvio de caráter, por uma falta de santidade ou de proximidade com Deus, se aproveitar daquela liderança que ele exerce para influenciar as pessoas a fazerem o que ele quer e não o que Deus quer. Pode levar as pessoas a uma conduta errada por causa da liderança que ele exerce. Então, o fato de uma pessoa ter um dom espiritual não quer dizer que ela seja perfeita, nem que ela não vai errar. E quem tem o dom de línguas não quer dizer que ela vai ser perfeita. Às vezes está usando o dom de forma errada. Tem igreja que a gente entra que é aquela confusão, todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo. A Bíblia não recomenda isso, tem um mau uso do dom. Tem que falar um de cada vez, tem que haver intérprete, ou se não houver intérprete, que a pessoa fique calada. Porque senão até atrapalha o culto, né? Às vezes a pessoa está pregando, tem alguém falando em línguas altas, ou na hora do louvor, a pessoa que está ali para cultuar não consegue prestar atenção, fica confusa. Quem entra na igreja, como o apóstolo Paulo fala, se entrar um não crente na igreja e ver todo mundo falando em línguas, o que ele vai pensar? Ele não vai entender nada, aquele culto para ele ali não vai atingir, não vai ter proveito nenhum, ele não vai ser edificado. E aí, aqui no versículo 29, ele diz assim: são todos apóstolos na igreja? Não. Todos têm o dom de profecia, ou seja, pregam? Não. Todos são mestres, todos ensinam, todo mundo tem facilidade de dar uma aula, de ensinar? Não.
Todos são operadores de milagres? Não. Todos têm o dom da cura? Não. Falam todos em línguas? Também não. Todos interpretam? Também não. Portanto, procurai fervorosamente melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, não é recomendação bíblica de que os membros de uma determinada igreja procurem o dom de línguas, como a gente vê em algumas denominações. Você tem que falar em línguas, você tem que buscar esse dom e exerce aquela pressão sobre a pessoa. E às vezes a gente vê igrejas com uma gama de dons muito grande, como diz aqui, procurar com os erros melhores dons, igrejas que têm dom de profecia, dom de ensino, dom de línguas, dom de cura, milagres, mas o apóstolo Paulo fala assim: eu vos mostrarei um caminho mais excelente, e ele fala sobre o amor. Não adianta uma igreja ter todos os dons espirituais, como ele fala aqui, ainda que eu tivesse todos os dons e não tivesse amor, nada seria. Então tem muita igreja aí que tem muito dom, mas falta o amor. E aí, o que é o amor? É você acolher o teu irmão, é você aceitá-lo do jeito que ele no sentido dele ser diferente, não aceitar o pecado dele, mas no sentido de entender as limitações dele, entender que ele tem um ministério diferente, um dom diferente, de ser realmente um corpo unido pelo amor. Porque tem igreja que um fica olhando diferente para o outro, e esse daí não prega não, e esse daí não cura, e esse daí não fala em línguas, e fica aquela disputa na igreja para ver quem é mais espiritual, quem é melhor do que o outro. Cadê o amor? Então a gente precisa ter esse entendimento, esse zelo, de saber que o que rege a igreja é o amor. Os dons espirituais sem o amor não tem sentido nenhum. Vou fazer uma pergunta. Há 18 anos atrás, há 20 anos, eu ia muito no caseiro. Muito no caseiro. Eu ia na consagração aos sábados e quarta-feira, de uma senhora. Não sei se você ouviu falar, irmã Celita. Lá na Trindade. A senhora agora está bem velhinha. Então, assim, os quartos todos montadas, tinha mais de 70 pessoas. E um homem começou a falar em línguas e do nada eu comecei a interpretar. Isso aconteceu há 18 anos atrás e nunca mais aconteceu de novo. E é uma coisa assim que vem espontaneamente. E depois, quando acabou aquilo, eu comecei a chorar. Um choro que eu não conseguia parar de chorar. Chorava, mas assim, é um choro de felicidade. Isso nunca mais aconteceu. Será que Deus também usa a pessoa? Não que eu tenha esse dom, mas Deus me usou. Pode também isso acontecer, a pessoa não ter dom. Então assim, eu orei, a pessoa foi curada. Eu não tenho o dom da cura, mas eu fui usada por Deus. Pode. Eu acho que em ocasiões específicas, acontece aquilo que Jesus falou. E esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então a pessoa que não tem um dom, pode ser que ela fale língua apenas uma vez na vida e nunca mais fale. Ou que interprete uma vez só, ou que cure uma ou duas vezes só. Mas quem tem o dom, aquilo ali vai ser frequente, vai ser normal, vai fazer parte até de um ministério específico. Pastor Bruno, como eu queria entender, tem um começo de Gênesis, no capítulo 11, que fala que toda a terra com uma mesma língua. E é a mesma coisa que nós estamos estudando lá agora, fala sobre a língua, no comecinho aqui, quando começou a confissão de língua, É muito interessante o que Deus fez na história da humanidade. Lá no início, em Babel, na construção da Torre de Babel, por causa da rebeldia do ser humano, Deus confundiu as línguas. E só um parêntese aqui, o dom de línguas que a Bíblia se refere, na minha opinião, tanto à interpretação de outros idiomas. A pessoa, por exemplo, nunca estudou o espanhol, mas ela, se recebeu de Deus o dom de línguas, numa determinada ocasião, ela pode vir a falar o espanhol para poder alcançar alguém que fala aquela língua ali. Ou pode ser também a língua de anjos, porque a Bíblia fala, ainda que eu falasse a língua de homens e de anjos e não tivesse amor, de nada adiantaria. Então eu acho o seguinte, como nós somos cidadãos dos céus, nós vamos morar no céu,
e eu acho que lá a língua que se fala é diferente de qualquer língua que existe aqui, eu acho que já é plano de Deus nos dar já impressões dessa nova pátria, dessa pátria celestial que nós vamos morar um dia, permitindo que a igreja dele, o povo dele, alguns falem dessa língua dos anjos, né? Demonstrando já nesse mundo para onde nós estamos indo. Então, lá na Torre de Babel, a língua foi confundida por causa da rebelião, mas com o estabelecimento da igreja, do reino de Deus e a descida do Espírito Santo, as línguas, né, Deus deu poder ao seu povo de interpretar essas línguas. Então já é um momento da história diferente daquele primeiro momento. Rebeldes sendo confundidos, e agora povo de Deus, povo obediente, tem o Espírito Santo recebendo o poder dele para interpretar essas línguas. Minha filha, quando ela estava vendo Gênesis, aí eu falei assim, a gente está acompanhando, vamos ver o que está na Bíblia, né? Sempre acompanhando isso, pela manhã, eu não estou entendendo, a gente está começando a falar em língua aí, todo mundo confundido, eu peguei a Bíblia e realmente ele está falando sobre a confusão de língua, né? Aí agora eu falei assim, vou perguntar ao pastor Bruno para me ter certeza, né? Porque a gente espírita da gente assim, perguntar algo a gente tem que estar sempre. A confusão de línguas veio para poder botar um freio na humanidade, né? Porque Deus falou assim, não haverá limite para o que o homem quer fazer, porque a comunicação era fácil, as pessoas falavam a mesma língua, então era fácil desenvolver um projeto, e os projetos que seriam desenvolvidos não eram projetos bons, como a Torre de Babel, onde o ser humano queria subir aos céus para ser igual a Deus, se colocar na posição de Deus. Então, como o projeto não era bom, Deus falou, vou confundir todo mundo para esfriar isso daí, né? E aí, ali, as pessoas não se entenderam mais, e aquele projeto da Torre de Babel e tantos outros projetos malignos que viriam depois foram freados, né, digamos assim. Nós vivemos num mundo globalizado, né? Hoje a internet tem muitas facilidades. Se você quiser aprender um novo idioma pela internet, você consegue. O senhor acha que por essa facilidade a gente está caminhando pelo mesmo caminho? Sim. Da Torre de Babel? Eu acho que sim, isso já é o final dos tempos, né? A tecnologia permitiu essa facilidade, né? E a união da humanidade hoje não é para o bem, é para o mal, né? Para o governo mundial único do anticristo. Quer dizer, então, realmente a gente está caminhando para o fim, né? Porque a humanidade hoje está unida em alguns projetos que são bons, mas em outros que são malignos, né? Então, esse é o dom de línguas. Interpretação de línguas. Pode ler. O dom da interpretação de língua é uma capacidade especial que Deus dá a alguns membros do povo de Cristo, que é a capacidade para interpretar as mensagens que ele dá a um outro em línguas, de uma forma compreensível. Outro termo, interpretação da oração em línguas. Alguns cristãos, com esse dom, interpretam o falar em línguas de outras pessoas. Outros interpretam o seu próprio falar em línguas. A função desse dom é parecida com a do dom de profecia. Falar em línguas em público sem interpretação de acordo com o Novo Testamento, sem sentido. Com base nas novas pesquisas, descobrimos que 82% dos cristãos que têm o dom de interpretação também têm o dom da profecia. Quer dizer, quem interpreta a língua, ele está equiparado à profecia, porque ele está edificando a igreja. A partir do momento que a igreja entende aquilo que está sendo falado, edifica a igreja. É como o dom de profecia, que é para a edificação de todos. Então, o dom de línguas também, ele só tem sentido para edificar a igreja caso a própria pessoa interprete ou outro, né, interprete, senão ele só se edifica a si mesmo, como a Bíblia diz. Aqui no livro de 1 Coríntios tem
muita informação sobre questão de culto, falar em línguas, como deve ser. Depois vocês podem ler com calma esses capítulos. Liderança. O dom da liderança é a capacidade especial que Deus concede a alguns membros do corpo de Cristo, que os capacita a estabelecer objetivos sincronizados com os planos de Deus para o futuro da igreja e transmitir esses objetivos aos outros de tal forma que trabalhem juntos em harmonia para alcançar estes objetivos para a glória de Deus. Outro termo, governar. A diferença entre a autoridade legal e o dom da liderança é que este é caracterizado pelo fato das pessoas seguirem voluntariamente aqueles que têm esse dom. Cristãos com esse dom, via de regra, não precisam insistir na sua autoridade de líder. As pessoas o seguem sem a necessidade desta insistência. Interessante é que 68% das pessoas que receberam de Deus o dom da liderança têm também o dom da organização. Então, liderança, bem simples de compreender. Misericórdia são aqueles que trabalham com os marginalizados, pessoas com problemas com vícios, moradores de rua, prostitutas, são esses que vão trabalhar com essas pessoas, quem tem o dom da misericórdia. Missionário, nós também temos bem claro que seja. Pastor, é diferente do dom do aconselhamento. O pastor acompanha as pessoas por um longo período de tempo, se preocupa com a sua vida espiritual, com o seu bem-estar espiritual. Já o conselheiro, ele se preocupa por um tempo e depois passa para outro. Profecia seria a pregação, também é bem claro para nós. Sabedoria, vamos dar uma lidinha nesse daqui. Vamos ler esses dois últimos: sabedoria e serviço. Pode ler, irmão. Sabedoria. O dom da sabedoria é a capacidade especial que Deus concede a alguns membros do corpo de Cristo, que os capacita a transmitir para outras pessoas como os conhecimentos adquiridos podem ser aplicados da melhor forma em determinadas situações críticas que surgem no corpo de Cristo. Só um parêntese aí. A pessoa que tem o dom do conhecimento, ela nem sempre tem o dom da sabedoria. Então, a pessoa que tem esse dom da sabedoria vai saber aplicar o conhecimento nas áreas práticas da vida, para solucionar problemas. Por isso Salomão pediu sabedoria e conhecimento. Porque às vezes só tem a sabedoria e não sabe administrar. Pode continuar? O dom da sabedoria pode ser diferenciado do dom do conhecimento. A pessoa que tem o dom do conhecimento age como um pesquisador na área da medicina e, por meio do trabalho de pesquisa, adquire novo conhecimento em fisiologia, genética ou sobre os efeitos de uma vacina. A pessoa que tem o dom da sabedoria, por outro lado, pode ser comparada com um médico que dá o diagnóstico e aplica os conhecimentos da pesquisa da medicina ao caso específico. Atenção, o que alguns cristãos denominam palavra de sabedoria, referindo-se a conhecimento espontâneo e sobrenatural, foi designado a área da profecia no teste de dom. É diferente palavra de sabedoria, por exemplo, a profecia, ela vai trazer a sabedoria de Deus para que a pessoa possa ter uma mudança de vida. Quer dizer, algo que vem de Deus. O dom da sabedoria é a pessoa que tem aquela capacidade de usar o conhecimento para resolver áreas práticas da vida, para aconselhar, para dar um direcionamento. Não, só até aqui. E serviço, que também é um dom que a gente fala muito pouco, mas importante. Pode ler. O dom de serviço é a capacidade especial que Deus dá a alguns membros do corpo de Cristo, que os capacita a reconhecer onde se engajar para que uma determinada
cada grupo tem proveito dele, cristãos que exercem esse dom. O dom do serviço é o da ajuda, pertence aos dons que mais aparecem de forma combinada numa pessoa. 85% dos cristãos aos quais Deus deu o dom do serviço têm, de acordo com as nossas pesquisas, também o dom da ajuda. Isso, então, dom da ajuda se dirige a uma pessoa, a um líder específico, e o serviço, né, já é mais abrangente. E aí ele vai citar um exemplo aqui, pessoas com esse dom. George Kimoglaut, né, o executivo cristão, industrial e gerente da Associação para o Desenvolvimento de Igrejas, além de ter o dom da liderança da organização, também tem o dom do serviço. Quando ele, por exemplo, é responsável pela organização de um congresso sobre o crescimento da igreja, ele não só delega tarefas a outros, como ele mesmo às vezes dirige centenas de quilômetros a mais para pegar material numa gráfica cedo de manhã, coloca programas em envelopes, dá pessoalmente na entrada as boas-vindas a cada visitante, no final ajuda a deixar o local em ordem e tarde da noite ainda escreve um artigo para a imprensa. Se ele faz coisas desse tipo, não é porque ele não as poderia delegar. Ele é um mestre em delegar, mas simplesmente porque tem o dom do serviço faz parte da sua combinação de dons. Então, tem muitos outros aqui, né, talentos que a gente não vai ler, habilidade manual, ministérios, né, hospitalidade, organização, criatividade artística, música, disposição para o sofrimento, estilo de vida simples, expulsão de demônios e oração. Então, nas próximas páginas, vocês podem estar lendo depois, esses outros talentos e ministérios que a gente pode vir a ter também. E como é que está o questionário de vocês? Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Vamos separar 10 minutinhos aí só para a gente tirar as dúvidas? Já fez tudo? Coisas que vão contra as leis da natureza. Isso aqui foi aquilo que aconteceu com a gente, né? Uhum. Tinha duas coisas, né, para os olhos humanos era impossível, né, para acontecer na nossa vida. E assim, nós olhamos e eu acredito que aquilo dali, para Deus, não seria impossível. Isso consta como isso? Deixa eu ver qual é essa parte aí. Eu Sinto-me realizado. É a página, uma coisa que aconteceu com a gente. Como foi algo assim esporádico, não acontece com frequência? Era impossível os olhos humanos. Sim. Aquilo daí aconteceu. Tem a ver com milagre, que é algo sobrenatural, que vai contra as leis da natureza. Tem a ver com o dom do milagre. Mas se não é algo que acontece com frequência na vida de vocês, de repente, vocês não podem considerar como dom, mas sim como uma experiência, né? Aí no caso aqui, eu colocaria o quê? Esse aqui, nenhum pouco, colocaria. Como a irmã já teve a experiência, como você se sente? Muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco ou nem um pouco realizado? Vamos lá. As primeiras 30 perguntas se referem à experiência que você já teve. Se não teve experiência na área, ele fala para marcar a coluna da direita, que é o 0. Né? Então vamos lá. Essa 3 aqui. Sinto muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco ou nem um pouco realizado algo. Viver sem cônjuge ou parente. Se você é casado, assinar a coluna da direita. Ela não se sente realizada viver sem cônjuge? Muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco ou nem um pouco. Isso aqui tem a ver com o dom do celibato. Cada frase dessa se refere a um dom ou a um talento. Então a irmã coloca aqui como a irmã se sente, né? Quem é casado vai marcar 0. Entendeu? Vai pular essa pergunta. Agora 5 aqui, ó. Tem a ver com o dom do evangelismo. Eu sinto muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco ou nem um pouco realizado algo. Falar de Jesus e do meu relacionamento com Ele para os não cristãos. Como é que a irmã se sente nesse caso aqui? Muitíssimo realizado? Muito.
Muitíssimo? Então marca 4 aqui. Esse é o número 5. Quer dizer, já é um indício que a irmã tem um dom do evangelismo. Já marcou nessa primeira frase aí a pontuação máxima, que é 4. E interessante assim, a cada 30 perguntas, volta de novo, né, no primeiro dom e talento. Essas linhazinhas, elas às vezes confundem, que elas são muito juntas, né? Então é legal também colocar uma régua assim, para poder não embaralhar. O que eu estava falando? Assim, a cada 30 perguntas, porque eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. A primeira pergunta se refere à organização. Aí, qual é a primeira pergunta? Não, a primeira frase, né? Que não são perguntas, são frases. Aí, quando é que se refere à organização de novo? A 31. Porque de 30 em 30 muda. Ah, tá. Então, por exemplo, a número 1 se refere à organização 31, 61, 91, 121 e 151. Desse questionário aí. Então, vamos lá, vamos para assim na prática. A gente estava fazendo aqui a número 5, né? A número 5 se refere ao dom do evangelismo, porque está falando de falar de Jesus para pessoas não cristãs. Qual é a outra frase que vai falar sobre evangelismo? A 35. Depois da 35, 65, 95, 125, entendeu? Então, cada frase dessa se refere a um dom, talento, um ministério específico. E a cada 30 vai se repetindo. Então fica mais claro, às vezes, responder o questionário quando você sabe a que dom está se referindo. Quer ver? Vamos ver uma outra pergunta aqui. Vamos lá? Vou aqui para o final. 163. 163, lá no finalzinho. Eu estaria muitíssimo, muito, eventualmente, raramente, de forma nenhuma, disposto a investir muito tempo aconselhando pessoas ou grupos para a tomada de decisão. No caso, essa pergunta aqui se referia a qual dom? Aconselhamento. O pastor. Investir muito tempo aconselhando pessoas ou grupos para a tomada de decisões importantes. Tem um pouco a ver com aconselhamento, mas aqui está falando A longo prazo. pessoas ou grupos para a tomada de uma decisão importante. Tem a ver com sabedoria. Então, se você marca, por exemplo, essa frase aqui com a pontuação 4, e as outras também referente a ela, né, que seria 133, 103, você já, lá no final, quando a gente somar a pontuação, você vai ver que vai dar o dom da sabedoria. Entendeu? Então, vocês podem fazer com calma em casa, fazendo uma por uma, lendo, porque em março, quando eu voltar, a gente vai retornar com a matéria de missões e evangelismo. Mas aí, como vai ter todo mundo já preenchido o questionário, aí a gente senta, soma a pontuação para vocês terem um resultado. Hoje é a sua última aula? De dons e talentos Aí a próxima aula já vou começar com missões e evangelismo. Mas a gente vai encerrar esse questionário aqui fazendo a soma da pontuação e vendo o dom que cada um descobriu. Então é importante aí que nessas próximas semanas, né, vocês façam com calma em casa. Qualquer dúvida, né, bota a pergunta lá no grupo. Gente, eu não entendi, por exemplo, a questão número 151. Alguém pode me explicar? Aí a gente coloca um áudio lá, né, quem já tiver feito, explicando, essa daqui, tal, assim. Beleza?
mas é importante que a gente finalize esse questionário durante esse mês. Aproveitar em semana que vem que não vai ter aula, né? Para a gente estar finalizando. Alguém tem mais alguma dúvida aí nessas outras questões que foram preenchendo aí? Não? Existem testes psicotécnicos que você faz quando vai tirar a habilitação, quando vai fazer uma entrevista de emprego e tal. Isso aí é como se fosse também um teste psicotécnico de dons, mais ou menos assim por analogia? Porque você vai demonstrando através do que você já faz, daquilo que você gostaria de fazer, quais inclinações que você tem dentro do reino de Deus. Porque as perguntas também, elas se revezam na prática e na teoria. Por exemplo, tem coisas que eu faço, tem coisas que eu gostaria de fazer. E no final a gente vai separar os dons, os talentos e os ministérios em manifestos e latentes. O que é manifesto? É aquilo que você já faz. E latente é aquilo que você tem potencial para desenvolver. Então, quando eu coloco assim, eu gostaria de fazer mais do que já fiz até agora, eu estou dando indício de que eu tenho inclinação com um dom, mas que eu ainda não exerço aquele dom, aquele talento. E ali vai entrar como latente, né? Como aquilo que você tem potencial para desenvolver. Então, é realmente como se fosse um psicotécnico, né? Mas só que voltado para os dons espirituais. São 10h20, né? A gente vai encerrar, tomar aquele café e aí vocês estão liberados para participar da ceia. Tá bom, já recebo. Vou tomar café. Vamos agradecer a Deus, né, por esse dia tão especial. Bondoso Deus, amado Pai que está nos céus, obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia, pela Tua presença em nosso meio. Senhor, queremos aprender, ó Pai, e buscar com zelo os melhores dons, como diz a Tua palavra. Estamos aqui para isso, ó Deus, para crescer, para usarmos os nossos dons com sabedoria, para multiplicarmos os nossos talentos, para termos a consciência, ó Deus, da área da qual o Senhor quer que nós trabalhemos, ó Deus, dentro do Teu reino. Por isso, ó Pai, que os próximos dias, ó Pai, onde forem preenchidos o teste dos dons espirituais, possamos ser dirigidos pelo Senhor a encontrar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Nos usa cada dia de forma mais efetiva no Seu reino. Eis-nos aqui, ó Pai, é o que nós podemos dizer, ó Pai. Estamos à Tua disposição. Nosso tempo, nossa vida, nossa família, nossos recursos são para glorificar o Teu santo nome. E queremos colocá-los à Tua disposição, ó Pai. Nos aperfeiçoa, nos dá sabedoria. E perdoa, Deus, as vezes que fomos negligentes com os nossos dons, com os nossos talentos, com o nosso ministério. Às vezes que, ó Deus, usamos de forma imatura os nossos dons espirituais, mas queremos corrigir isso, ó Pai. Queremos sermos, ó Pai, obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Livra-nos do mal, ó Pai, guarda as nossas vidas. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.